feitiçaria, cientismo e cristianismo. E, do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. 2 Timóteo 3:8. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava mágica, feitiçaria, iludindo o povo de Samaria, que dizia: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Atos 8:9-10. Deveria ser profundamente perturbador para os crentes o fato de um número crescente de pastores e líderes cristãos estarem ensinando que seres humanos estão destinados a ser deuses. O fato desta crença está se espalhando dentro da igreja ao mesmo tempo em que está sendo abraçada por milhões em virtualmente todas as áreas da sociedade secular como parte do movimento crescente da nova era dificilmente pode ser considerado mera coincidência. Enquanto isso, há muitos no campo da ciência que estão emprestando seu valioso apoio na busca da divindade. As crenças relacionadas da evolução e do infinito potencial humano conduzem logicamente às conclusões gêmeas de que Deus, como Criador de todas as coisas, não existe, e que o homem pode, eventualmente, tornar-se um Deus. O misticismo oriental oferece as técnicas psicoespirituais para que se experimente, aparentemente, a divindade pessoal por meio de estados mais elevados de consciência. Depois de terem tido tais experiências por meio de drogas e várias formas de yoga, milhões de pessoas estão hoje convencidas. E agora que a ciência deu seu aval à exploração do espaço interior, a sedução está andando a toda velocidade. Um cientismo arrogante. Como um dos líderes mundiais no campo da astrofísica, Robert Jastrow expressou a teoria popular de que a evolução poderia ter estado em curso em outros planetas por uns 10 bilhões de anos antes de começar na Terra. Por isso, é possível a existência de seres que estejam tão acima dos humanos quanto estes estão acima das minhocas. Jastrow sugere que se ou quando os encontrarmos, eles nos pareceriam ser deuses, com poderes de onipotência e onisciência. E para tais seres, ou para nós mesmos, que temos que nos voltar em busca de salvação, não para o Deus da Bíblia. Isto não é ciência, mas aquilo que o historiador Herbert Schlossberg denominou um cientismo arrogante que foi muito além das evidências de que dispunha. A religião do cientismo exige um salto de fé que não é apoiado pelas evidências. Foi popularizada por pessoas como Carl Sagan, que tem uma fé ilimitada no cosmos para a produção de formas mais elevadas de vida. A Bíblia condena esse tipo de religião e descreve seus seguidores assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criação, em lugar do Criador. Romanos 1:22-25. A imagem popular de cientistas como intelectos frios, livres de preconceitos pessoais, que baseiam tudo sobre fatos estritamente sólidos é, infelizmente, falsa. Observando que não pode haver um simples apelo aos fatos, pois a factualidade não pode ser considerada sem uma filosofia pela qual os fatos sejam interpretados. Schlossberg documenta que eventualmente as bainhas científicas cairão e revelarão espadas ideológicas. Mesmo Aldous Huxley admitiu que a ciência é aquela personificação maravilhosamente conveniente das opiniões, numa determinada data, dos professores X, Y e Z. Referindo-se aos preconceitos dos cientistas, dificilmente aceitos por outras pessoas, C.S. Lewis deu a entender que toda a vasta estrutura do naturalismo moderno parece depender não de evidências positivas, mas de um preconceito metafísico a priori. E foi arquitetada não para colher fatos, mas para manter Deus à distância. Cientismo, evolução e reencarnação. Embora professem ser ateus, os materialistas científicos deveriam ser considerados politeístas. Seus deuses são gerados por supostos processos evolutivos e forças naturais, com as quais eles esperam, ou temem, fazer contato, algum dia, por meio de programas espaciais, e aos quais esperam se assemelhar. O que o ocultista tradicionalmente tem esperado conseguir por práticas místicas, o materialista científico sonha conseguir por meio da tecnologia,
conquistar o átomo e o espaço, descobrir o segredo da vida, erradicar todas as doenças, e eventualmente reinar supremo sobre todas as forças da natureza como senhor de seu destino e mestre do universo. O movimento do potencial humano oferece um número crescente de técnicas que, supostamente, permitem ao indivíduo controlar sua própria evolução, adiantar a espécie não fisicamente, mas metafisicamente, liberando os poderes que supostamente jazem desconhecidos em outros estados de consciência que os feiticeiros sempre conheceram, e que o homem moderno só agora está começando a explorar seriamente. Essa religião humanística, que coloca um eu mais elevado em lugar de Deus e exige fé, segue em forças impessoais e inexplicadas que guiaram a evolução no passado e que agora podemos controlar, está sendo vendida como ciência. O Instituto para a Evolução Consciente, por exemplo, oferece serviços de aconselhamento evolutivo em seu centro de aconselhamento em São Francisco e oferece cursos de evolução consciente em nível de mestrado e doutorado. A despeito do fato de que ninguém pode explicar ou demonstrar o que realmente é evolução consciente, o Instituto publica um periódico trimestral chamado Gaia, bem como a popular revista de serviços e informação da Nova Era, Common Ground, Terreno Comum. Também patrocina seminários, oficinas e projetos especiais, como sua recente doação de $125 mil para um estudo de transformações culturais como parte de seu projeto de rede comunitária terrena, tudo em nome da ciência. A mistura que Jean Juston promoveu de Darwin e Freud para formar uma terapia bizarra que busca criar inspiração para o futuro da raça, lembrando o tempo em que vivíamos como répteis, anfíbios e primatas, é apenas mais um exemplo das direções em que esta ciência está caminhando. Percebendo, como fez o principal paleontólogo do Museu Britânico de História Natural, Colin Patterson, que começou a admitir que declarações sobre a linhagem das espécies não se aplicam no registro fóssil, mas são histórias inventadas. Que não são ciência, muitos cientistas estão sendo crescentemente atraídos para as raízes místicas da evolução. Longe de ser científica, a evolução tem sido parte integral do ocultismo, misticismo por milhares de anos, onde sempre foi compreendida como o mecanismo sustentador da reencarnação. Esse conceito, antes marcantemente restrito ao Extremo Oriente, está gradativamente tomando o lugar da antiga crença dominante no Ocidente, a ressurreição. Como já observamos, isso aconteceu principalmente por meio da prova da reencarnação, que é estabelecida sob regressão hipnótica a supostas vidas passadas, proporcionada por um número crescente de psiquiatras. É de admirar que psicólogos cristãos e praticantes variados da cura de memórias possam justificar sua prática da regressão à infância e ao útero, quando o mesmo método pode ser estendido de modo a produzir memórias igualmente vívidas e factuais de supostas vidas passadas. Pelo menos tão importante, se não mais, é a questão de por que seria necessário pesquisar e desenvolver técnicas para fazer o cristianismo funcionar, que permaneceram desconhecidas há várias gerações de crentes vitoriosos e não se encontram na Bíblia. É óbvio que ninguém reivindicaria tais métodos se não houvesse multidões de crentes que não conseguem encontrar a alegria e a realização que procuram. Isso só pode significar que o cristianismo é deficiente e precisa de ajuda externa, ou então que o cristianismo bíblico não é o que se ensina e se vive em muitas de nossas igrejas. Como parte desse dinâmico movimento de autoaperfeiçoamento, fitas de auto-hipnose às milhares estão agora disponíveis para reprogramar o subconsciente, experimentar poder psíquico e alcançar uma reencarnação mais elevada. Embora evitem aquelas fitas mais diretamente ligadas à reencarnação e ocultismo óbvio, crentes estão usando fitas similares de autoaperfeiçoamento recomendadas no trabalho, alheios à sutil influência satânica que possam exercer. A seguinte declaração de Dixit Pen, um dos maiores distribuidores de fitas de autoajuda do movimento do potencial humano, é típica de uma crescente ilusão que, apesar de tudo, ainda é considerada ciência por muita gente. Vamos voltar ao princípio. Existia no reino do não físico uma grande forma de energia. Chamaremos a essa forma de Deus.
mas qualquer outro nome serviria. Assim, como uma expansão da forma de energia chamada Deus, as células dentro do grande corpo de Deus se dividiram e subdividiram, sempre criando energia nova. Pois os seres humanos são, na realidade, estruturas de energia. Vamos chamar essas novas células divinas de superalmas. À medida que o homem evoluía de símio para humano, desenvolveu-se ao ponto de poder sustentar inteligência, proporcionando assim às superalmas um outro canal para expandirem sua energia. Todos os que seguiam em sua linhagem retiveram uma profunda memória subconsciente de outros sistemas estelares. Sua superalma vem em linhagem direta de células ou de almas que levam diretamente àquela forma de energia que chamamos de Deus. Assim, você é uma parte de Deus. Você é Deus. Todo indivíduo, vivo ou desencarnado, é Deus. Juntos, somos uma forma de energia chamada Deus. Se você for hipnoticamente regredido à sua vida passada mais recente, estará experimentando a vida de sua superalma, ênfase no original. Religião na ciência. A óbvia semelhança entre a explicação ocultista de Sutpen para a consciência humana e o conceito de inconsciente coletivo do famoso psicólogo Carl Jung, que muitos líderes cristãos e praticantes da cura interior têm aceito, deveria ser um aviso de que algo está errado. É impressionante quão facilmente crentes que rejeitam a teoria da evolução podem ser persuadidos a aceitar uma mistura de Darwin e Freud, ou Jung como um aditivo para compensar o que parece faltar ao cristianismo. Embora apoiada pela maioria dos cientistas de hoje, a inacreditável teoria da crescente evolução cósmica, resultante de forças naturais inerentes no universo, não é o produto de investigação científica, mas uma nova formulação da sedutora oferta de divindade feita pela serpente, com o uso de termos modernos, científicos. Os que aceitam e promovem essa teoria fazem-no com base numa fé religiosa que é aceita como o último desenvolvimento da ciência, da medicina, da psicologia, da sociologia e da educação. Em tais campos, os cristãos encontram e absorvem a mentira de Satanás sem sequer perceber. Os evolucionistas, como os criacionistas com quem periodicamente se defrontam, nada mais são do que homens de fé, segundo o paleontólogo Colin Patterson, que recentemente chegou a esta perturbadora conclusão: tenho lidado com essa coisa, evolução, por mais de 20 anos, e não havia nada que eu soubesse, que fosse verdadeiro, nela. É um terrível choque descobrir que se foi tão enganado por tanto tempo. Desde então, ele vem cautelosamente relembrando seus colegas paleontólogos que declarações sobre a linhagem e descendência das espécies não se aplicam no registro fóssil, o que não é exatamente o que seus colegas desejam ouvir. Um número crescente de cientistas alimenta dúvidas sobre a evolução, mas o fato de terem rejeitado a Deus não lhes deixa alternativas. Será que o que leva muitos cientistas a se agarrarem à evolução apesar de evidências contrárias abundantes é sua falta de disposição de aceitar a responsabilidade moral perante o seu Criador? Numa confissão de sinceridade incomum para um pronunciamento público, D.M.S. Watson, o popularizador da evolução na televisão britânica, como Carl Sagan foi para a TV americana, lembrou a seus colegas biólogos a fé religiosa que compartilham. A própria evolução é aceita pelos zoólogos não porque tenha sido observada ao ocorrer ou porque possa ser provada como verdade por evidências logicamente coerentes, mas porque a única alternativa, criação especial, é claramente inacreditável. Os que adoram nos altares do cientismo ficaram chocados e ofendidos pelo discurso de Robert Jastrow na 144ª Conferência da Associação para o Progresso da Ciência nos Estados Unidos da América. Diretor do Instituto Goddard de Pesquisas Espaciais da NASA, Jastrow lembrou a cerca de 800 de seus colegas cientistas que a evidência de que o universo teve um começo que parece exigir um criador, exatamente como a Bíblia afirma, é esmagadora. Embora seja um agnóstico professo, Jastrow escreveu. Os astrônomos ficam curiosamente perturbados por provas de que o universo teve um começo.
Suas reações oferecem uma interessante demonstração de como reage a mente científica, supostamente muito objetiva, quando a evidência descoberta pela própria ciência leva a um conflito com os artigos de fé da profissão. Há uma espécie de religião na ciência, uma fé em que cada evento pode ser explicado como produto de algum evento anterior. Essa convicção é violada pela descoberta de que o mundo teve um princípio sob condições em que as leis da física não eram válidas. O cientista perdeu o controle. Se realmente examinasse as implicações, o cientista ficaria traumatizado. Como é de costume, quando a mente se defronta com um trauma, reage ignorando as implicações. Ciência e leis religiosas. Assim, no coração da ciência está aquilo que Jastrow admite ser religião. Essa fé cega e sem base de que cada evento pode ser explicado por um evento anterior tem tido sérias e amplas consequências para a humanidade. Este é o argumento clássico do ateísmo: Deus não existe, certamente Deus é desnecessário, se tudo pode ser explicado por processos naturais governados por leis cientificamente explicáveis. Muitos crentes, todavia, fazem com que o próprio Deus esteja sujeito a leis, sem perceber que, fazendo isso, acabam por destruí-lo, pois quem precisa de Deus se tudo acontece de acordo com leis que o próprio Deus tem que obedecer? Isso elimina os verdadeiros milagres. O que parece ser um milagre é o resultado de uma lei mais elevada, e torna a oração uma mera técnica de liberar poder divino pela observância de certos princípios, em lugar da submissão à vontade de Deus e da confiança em sua sabedoria, graça e amor. Esta crença de que tudo é governado por uma lei mais elevada elimina Deus completamente para o ateu, transforma numa força impessoal para o ocultista, e o relega a uma posição secundária para os que se envolvem com confissão positiva. Esta não é meramente a fé do cientismo, mas também o alicerce de todo o ocultismo, das seitas da ciência mental, do pensamento positivo e da possibilidade, e de vários e crescentes movimentos de confissão positiva dentro da Igreja. Embora Kenneth Hagin e Kenneth Copeland sejam, inquestionavelmente, os líderes do movimento de confissão positiva, Charles Capps é o mestre popularizador dos pontos básicos dessa teologia em seus termos mais claros. Capps apresenta o que parece ser uma versão evangélica dos ensinos de Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã, que Jesus era um cientista que simplesmente aplicava as leis inerentes no universo, e que nós podemos demonstrar a mesma verdade em nossas vidas com uma aplicação científica das leis espirituais. Capps escreveu: a palavra de Deus é lei espiritual. Funciona tão seguramente quanto qualquer lei natural. As palavras governadas por lei espiritual se transformam em forças espirituais trabalhando em favor de você. O homem foi criado na mesma classe de Deus. Um ser espiritual capaz de operar no mesmo nível de fé que Deus. Deus liberou sua fé por meio de palavras. Para imitar a Deus, você tem que falar como Ele e agir como Ele. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que fala as palavras de Deus. Havia um poder criativo que fluía da boca de Deus, e você tem a mesma capacidade latente, habitando no seu interior. Isto não é teoria. É um fato. É uma lei espiritual. Funciona cada vez que é aplicada corretamente. Concernente a confessar em voz alta a palavra de Deus, de modo que você se ouça pronunciando-a. Deus disse, é uma aplicação científica da sabedoria de Deus à constituição psicológica do homem, ênfase no original. Ativando poder espiritual que funciona para qualquer um. A crença em leis que controlam forças espirituais, que por sua vez controlam o mundo físico por meio do poder inerente na palavra falada, é a essência da feitiçaria. Os ocultistas promovem exatamente os mesmos conceitos que os líderes da confissão positiva. Charles Capps declara que palavras são a coisa mais poderosa no universo. Deveríamos concluir, com base em tal declaração, que palavras são ainda mais poderosas que Deus. O próprio Deus ativa o incrível poder inerente nas palavras quando as pronuncia, e você pode fazer o mesmo, pois você pertence à mesma classe de Deus. Assim, você recebe o que fala,
quer positivo quer negativo, porque palavras são invólucros que têm em si mesmos e por si mesmos um poder espiritual que é liberado independente de quem as pronuncia. A verdadeira fé surge de um relacionamento com Deus que nos torna canais de seu amor, graça e vontade. Nada tem a ver com a liberação de poder pela pronúncia de certas palavras. O que suas palavras significam para mim, sejam de consolo ou de correção, e como eu as transmito a outros depende dessa relação pessoal com ele, não de algum poder inerente em palavras. Ocultistas repetem mantras, palavras especiais com poder espiritual, e praticam o decretar, que é a repetição de confissões positivas para criar aquilo que é falado. Os devotos da Soka Gakkai, mais comumente conhecida fora do Japão como Nichiren Shozu, cantam a mantra Nam-myoho Renge-kyo para fundir a eternidade última da vida interior com a essência da eterna lei exterior. Os que participam dos grupos Eu Sou, como a Igreja Universal e Triunfante, fundada por Elizabeth Clare Propet, reúnem-se não para orar, mas para decretar, pois creem na ciência da palavra falada, no poder criativo da palavra falada. Nas seitas da ciência mental, o indivíduo não ora, mas faz afirmações positivas, o que equivale exatamente ao ensino do movimento da confissão positiva. Houve um tempo em que confissão significava arrependimento e afastamento do pecado. Hoje, todavia, alguns considerariam tal coisa uma confissão negativa, que é a pior coisa que alguém poderia fazer. Uma ideia dominante em círculos cristãos hoje em dia dá a isso o nome de orar o problema, argumentando que deveríamos orar apenas a solução. Faça uma afirmação positiva. Uma vez que o poder é inerente às próprias palavras, uma confissão negativa é tão poderosa quanto uma positiva. A relação entre o pensamento positivo ou o pensamento da possibilidade e a ciência cristã precisa ser esclarecida. Em flagrante contradição com os fatos apresentados nas Escrituras, minha alma está profundamente triste até à morte. Passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e, sim, como tu queres, Capps afirma a respeito de Jesus. Ele passava muito tempo em oração, mas ele nunca orava o problema, ele orava a resposta. Ele sempre pronunciava o resultado final, não o problema. Ele, nunca, confessava as circunstâncias atuais. Ele pronunciava os resultados desejados. A feitiçaria, o ritual e a igreja. Em contraste com a doutrina bíblica da graça, essa insistência de que mesmo Deus tem que operar seus milagres dentro de um referencial de leis que nos permite buscar e dispensar poder espiritual por meio daquilo que pensamos, falamos ou fazemos é a base de todo ritualismo e ocultismo. Quando o feiticeiro corta o pescoço do galo, asperge o sangue de certa maneira e cantarola uma fórmula, os deuses têm que intervir porque estão obrigados a fazê-lo por leis espirituais. A mesma ilusão subjaz todo o ritual religioso, mesmo quando é feito em nome de Cristo. Manly Perhal, uma das maiores autoridades em ocultismo, explica. Magia cerimonial é a antiga arte de invocar e controlar espíritos por meio de uma aplicação científica de certas fórmulas. Um mago, trajando vestes santificadas e carregando uma vara gravada com figuras hieroglíficas, poderia, pelo poder latente em certas palavras e símbolos, controlar os habitantes invisíveis dos elementos e do mundo astral. Por meio dos processos secretos da magia cerimonial é possível contactar essas criaturas invisíveis e obter sua ajuda em qualquer atividade humana. Na feitiçaria, tudo funciona por meio de fórmulas esotéricas estabelecidas. Com seu conhecimento das leis espirituais, o sacerdote, seja ele um mago, um pajé, um feiticeiro, etc., se transforma no melhor intermediário entre os homens e os deuses. O arranjo entre o sacerdote e o mundo dos espíritos é chamado trato do mágico. O que parece impressionar as pessoas com o milagre é na verdade o resultado de uma barganha interna, que se acredita ser produzida pelas leis espirituais que governam não apenas o ocultista, mas também os espíritos, que vendem poder em troca de almas humanas. A Bíblia proíbe ao homem qualquer tentativa de comunicação ou negócios com o mundo dos espíritos,
Deuteronômio 18, 9-14. Isso só pode levar ao desastre, mesmo que a princípio pareça ter havido cura genuína e uma sensação de amor e paz. Não há relações de causa e efeito entre o homem e os espíritos, sejam eles anjos ou demônios, assim como não há entre o homem e Deus. Os espíritos malignos estimulam esse pensamento com o propósito de enganar e escravizar. Nunca podemos nos esquecer de que nossa única maneira de nos aproximarmos de Deus é como pecadores indignos que dependem de sua graça e de seu amor. Qualquer coisa governada pela lei não pode ser graça. Essa ideia de lei espiritual a que até mesmo Deus está sujeito é a base de todo ritualismo e ocultismo. Embora talvez não tencionem fazê-lo, os propagadores da confissão positiva frequentemente apresentam numa estrutura bíblica as teorias básicas do ocultismo e metodologias que conduzem ao engano. O ensino bíblico sobre súplica foi substituído pela ideia de que podemos conseguir que Deus faça o que quisermos simplesmente seguindo as regras do jogo. Falando sobre uma casa que desejava comprar, Gloria Copeland relata: comecei a perceber que já tinha autoridade sobre aquela casa e sobre o dinheiro de que precisava para comprá-la. Eu disse: em nome de Jesus, tomo a autoridade sobre o dinheiro de que preciso. Mencionei a quantia específica, dinheiro, ordeno que venha a mim. Em nome de Jesus. Espíritos ministradores, saiam e façam com que ele venha até mim. Por falar em anjos. Quando você se torna a voz de Deus na terra, ao colocar suas palavras em sua boca, ponha seus anjos para trabalhar. Eles são auxiliares altamente treinados e capazes, sabem como fazer o serviço. Não cremos que os líderes do movimento de confissão positiva estejam deliberadamente envolvidos com feitiçaria. Sua terminologia, entretanto, apesar de parecer bíblica, promove conceitos que não podem ser encontrados na Bíblia, e sim em literatura e práticas ocultistas. Além disso, alguns dos líderes da confissão positiva, não apenas admitem, mas ensinam que os métodos, as leis e os princípios que usam também são usados com sucesso pelos ocultistas. Em lugar algum da Bíblia há qualquer indicação ou implicação de que o povo de Deus deva usar os mesmos métodos ou o mesmo poder que os pagãos. Yang Jishu, todavia, não apenas afirma que todos os milagres precisam conformar-se à sua lei da quarta dimensão, mas que qualquer pessoa, inclusive ocultistas, pode aplicar a lei da quarta dimensão e realizar milagres. Isso soa como o lado escuro e o lado claro da força do filme Guerra nas Estrelas. Apesar disso, o pastor Shu nos assegura que aprendeu isso do Espírito Santo quando perguntou em oração por que os ocultistas conseguiam fazer milagres como os cristãos. Shu elogia os ocultistas budistas japoneses, aceita Soka Gakkai, por realizarem milagres por meio da visualização de um quadro de prosperidade, repetindo frases vez após vez, desenvolvendo a quarta dimensão espiritual humana. Ao mesmo tempo, ele censura os crentes por não fazerem tais coisas. O editor do periódico Prophecy e Economics Newsletter, Frank Goines, afirma que qualquer pessoa, crente ou não, pode controlar totalmente seu próprio fluxo de recursos de Deus, pois há uma lei da prosperidade que pode ser usada por qualquer pessoa. A oração é uma aplicação científica que segue uma lei exata, ênfase no original. O Novo Testamento nos adverte que a feitiçaria será reavivada nos últimos dias anteriores à segunda vinda de Jesus Cristo, e que o mundo se recusará a arrepender-se disso. Apocalipse 9:21, 18:23, 21:8, 22:15. Duas palavras gregas são utilizadas, ambas traduzidas por feitiçaria, mageia, de onde recebemos nossa palavra mágica, e parmakeia, da qual vem farmácia, e está relacionada a drogas. Um feiticeiro usa certas drogas ou pratica formas de yoga para alcançar um estado alterado de consciência, e assim contactar espíritos, dos quais pode obter conhecimento e poder mágicos. O atual reavivamento de poderes psíquicos produz os falsos grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24:24,
que Jesus profetizou seriam feitos pelos falsos profetas imediatamente antes de sua vinda. Paulo nos dá um pouco mais de percepção sobre o assunto ao indicar que, nos últimos dias, milagreiros se oporiam à verdade com poderes ocultos como os que os magos, feiticeiros, da corte de Faraó, Janes e Jambres, demonstraram, chegando a igualar alguns dos milagres que Deus realizara por meio de Moisés, 2 Timóteo 3:8. No campo físico, Deus manda chuva sobre justos e injustos. No campo espiritual, todavia, a bênção e o poder de Deus são dispensados por graça, não por lei, e estão reservados para os que pertencem a Ele e andam em fé e obediência à sua vontade. Qualquer coisa de natureza espiritual, que aparentemente possa ser realizada por descrentes, é um engano vindo de Satanás e nada tem a ver com o poder legítimo que Deus concede ao homem. A questão real. Robert Jastrow chamou à crença de que todo evento é o resultado de eventos prévios, todos eles governados por leis cientificamente explicáveis, de religião na ciência. É claro que, por causa de uma deferência ingênua à ciência e de uma sede pelo sucesso, muitos líderes na igreja são seduzidos a tentarem cientificar o cristianismo. Se tudo é parte de um processo de causa e efeito governado por leis físicas ou espirituais, segue-se que, 1. Tudo e todos, incluindo Deus ou os deuses, deve ser parte desse processo e estar sujeito a essas leis. 2. Nunca existiu uma criação a partir do nada e, assim, não há criador separado e distinto de sua criação. 3. Não pode haver um sobrenatural, pois tudo, incluindo as ações dos deuses, é governado por leis naturais. E 4. Poderes divinos estão disponíveis para qualquer pessoa. Por outro lado, se a criação não foi o resultado de um processo natural governado por leis naturais, então deve ter sido um evento sobrenatural que exigiu um Criador. Esse fato nos leva às seguintes conclusões. 1. Uma vez que a própria origem do universo é um milagre, fica claro que os milagres podem ocorrer outras vezes. 2. Se milagres forem ocorrer, terão que ser resultado da ação independente do Criador. E 3. Uma vez que milagres, pela própria definição, não são governados por leis de qualquer espécie, não há ritual, ou fórmula, ou oração, ou exigência que qualquer pessoa possa usar para produzir um milagre. Ele deve ser feito por pura graça. Podemos confiar nas promessas de Deus por causa de sua integridade e amor, não porque ele esteja preso a uma lei científica. O Deus Criador da Bíblia não está sujeito a tais leis, nem se acha preso a um relacionamento de causa e efeito com sua criação, ou então seria de fato parte de um problema para o qual não haveria solução possível. Por estar fora da natureza, Deus não é afetado por doenças, pela deterioração e pela morte que hoje existem e estão trazendo inevitável destruição sobre todo o universo. Na verdade, o cosmos tem sobre si o selo da morte porque está separado do Criador pela rebelião de Satanás e do homem, e, por isso, sob a condenação de Deus, o salário do pecado é a morte. O Deus transcendente da Bíblia, no entanto, pode nos alcançar de fora para dentro, efetuando seus milagres. Estes incluem todo tipo de triunfo sobre as leis naturais. Os milagres mais importantes, todavia, são o perdão de pecados, a redenção, a ressurreição e a criação de novas criaturas para um novo universo que ele um dia trará à existência para a habitação dos remidos. Por nos ter dado o poder de escolha para podermos livremente escolher como reagir a seu amor, ele não violará nossas vontades. E, ao contrário da barganha e do apaziguamento envolvidos com os deuses pagãos, nossa aproximação do Deus da Bíblia deve ser a de pecadores indignos que dependem de sua graça e misericórdia, reconhecendo que não há fórmulas que possamos pensar ou falar que o obrigue a nos responder de determinada maneira. Precisamos ir a Deus em seus termos, crendo que por meio do nascimento virginal ele se tornou o homem para morrer por nossos pecados, e que depois de ter pago a penalidade que nós jamais pagaríamos, ele ressurgiu dos mortos e hoje vive, buscando entrada nas vidas de todos que o receberem como Salvador e Senhor.
Admitir que o verdadeiro Deus não está preso por leis abre a porta aos verdadeiros milagres e fecha a porta ao ocultismo e à magia ritual, que são tentativas humanas de assumir o papel de Deus. Ao fazer isso, o homem já não detém o poder sobre si mesmo ou sobre o universo. Essa é a questão.